Oi, pessoal! Eu sou a Fernanda do Episódios da Fer e hoje tá começando mais um episódio. Quem aqui já não foi rotulado apenas por ter epilepsia? Tá bom, você não tem epilepsia, você tem uma outra doença e as pessoas deixaram de te conhecer apenas por causa disso. É difícil, né? Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Rótulos foram feitos para produtos e não para pessoas. Bora acompanhar esse vídeo? Então, solta a vinheta. Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos novamente aqui no meu canal. Aos novos inscritos, sintam-se vocês também muito bem acolhidos aqui por mim. Pois é, gente, primeiramente, eu gostaria de agradecer a cada um que deixou a sua mensagem de conforto, gratidão. E cá estou, decidi voltar falando sobre rótulos. Afinal, vocês já pararam para pensar como a nossa vida é cheia de rótulos? Agora eu te questiono, quem define o que é uma beleza padrão? Quem define o que é deficiência? Baseado em que tudo isso? Eu digo tudo isso porque sim, eu sou muito rotulada apenas por dizer que eu tenho epilepsia no mercado de trabalho. Eu preciso falar, gente, porque as pessoas não sabem reconhecer uma crise focal desperceptiva. Se você tá chegando agora aqui no meu canal, clica aqui no card que você vai saber identificar o que é uma crise focal desperceptiva. E quando eu revelo isso, assim, todo o meu currículo, o meu diploma, a minha faculdade vai pro ralo, sabe? Ai, querida, você não tem perfil com a vaga. É assim, em todos os lugares. Quantas vezes, ainda na minha faculdade de pedagogia, quando eu estava fazendo estágio supervisionado ou até mesmo estágio remunerado, eu me deparei com situações de professoras comentando algo do tipo assim: ai, tadinho, mas tal aluno tem dislexia. Tá, e daí que esse aluno tem dislexia? Você, como papel de professor, é auxiliá-lo nessa deficiência dele. Para mim, isso não é caridade e nem bom coração. Isso, para mim, é ignorância no seu papel como professor. Vocês sabem também uma outra coisa que é bastante rotulada na nossa sociedade? Psiquiatra. É ou não é? Você fala para alguém que você faz acompanhamento psiquiátrico, nossa, aquela pessoa lá é louca. É ou não é verdade? E assim, como falta hoje em dia, tem tanta informação e as pessoas, infelizmente, a maioria ainda pensa assim. E um psiquiatra é um psicólogo, porém o psiquiatra pode dar medicação. Essa é a única diferença. Agora, você faz tratamento psicológico, não é visto da mesma maneira quando você diz que você faz um tratamento psiquiátrico. E aí eu te pergunto mais uma vez, quem define o que é loucura nessa sociedade? Eu vou dar um exemplo muito básico de rótulo social. Sandy e Anitta. É ou não é? Hoje a Sandy já não tem mais tanto aquela fama de antigamente que ela tinha de santinha, de puritana. É ou não é? E qual é a fama da Anitta? E mesmo assim as pessoas ainda comparam as duas. Tô falando a verdade ou tô mentindo? Quem define o que é ser inteligente? Ou CDF, na minha época de escola era assim que se falava. Ou o que é ser burro? Para quem é meu seguidor sabe, eu já passei por muito bullying na escola, sim, da turma inteira gritar para mim e dizer assim: gente, não foi nem um pouco fácil. E aí, por quê? Porque quantas vezes acontecia da professora explicar a matéria e aí eu ter uma crise de ausência, simplesmente desligar, eu levantar a mão, porque eu sempre fui de interagir bem e perguntar e etc. E perguntar algo que a professora tinha acabado de explicar. E aí a turma inteira fazer:
vaiar, sabe? Meu Deus do céu! Isso foi uma das piores coisas da minha vida, influencia até hoje na minha autoestima em relação a isso, essa questão cognitiva. E aí eu questiono mais uma vez para vocês, como que uma turma inteira compreendia que eu era burra? Como eles definiram isso? Vocês sabem do que isso pode ser chamado? Rótulo social. Quantas vezes eu também já ouvi pessoas falando que depressão é frescura. Eu mesma achava que depressão não fosse nada, até passar na pele. E aí sim eu compreendi o que é uma depressão, a dificuldade, o desafio que é você sair da cama, você comer, a sua barriga tá roncando, mas você não tem vontade de comer. Olha, isso só vai compreender quem passou por isso. E assim, eu passei um período depressivo, sim, da minha vida pelo fato de ter ficado desempregada, um bom período, pelo fato também dos meus remédios anticrise também influenciarem bastante no psicológico. Então, assim, só compreende quem tem, ou quem busca pelo menos conhecer um pouco sobre o assunto. E aí eu te questiono, por que a depressão é rotulada assim? Por que as pessoas pensam que depressão não é nada demais? Por que as pessoas precisam passar pela dificuldade para conseguir compreender? Eu vou dar aqui mais um exemplo de rótulo e epilepsia, tá? Já aconteceu, não foi nem uma nem duas vezes, algumas vezes, de eu estar conversando com uma pessoa sobre qualquer coisa, e aí eu acabar comentando que eu tenho epilepsia, divulgar aqui o meu canal do YouTube. E sério, eu ouvi do tipo assim: nossa, mas nem parece que você tem epilepsia. E aí vocês vão perguntar assim: qual foi a sua reação? Até hoje eu não tenho reação, sabe? Porque assim, qual é a definição de epilepsia para essas pessoas? Baseado em que elas dizem uma coisa dessas? Claro, é na ignorância sobre o assunto e principalmente no estigma que essa doença traz. Afinal, eu já disse isso aqui no canal, muitas vezes as pessoas associam epilepsia a uma coisa feia e etc. E aí quem me vê interagindo, conversando, que tem um canal no YouTube, que tá crescendo sempre, que sabe conversar sobre determinados assuntos, olham para você e falam assim: nossa, não parece que você tem essa doença. Sendo que a epilepsia e qualquer outra doença não define uma pessoa. E por que eu dei todos esses exemplos para vocês, desde questão de ser CDF ou ser burro, ou questão de ser puritana ou perversa ou muitas outras coisas? Porque nós vivemos em uma sociedade cheia de rótulos e se você tem uma doença tão estigmatizada quanto a epilepsia, busque tratamento. Se você não for atrás, vai ser pior, só vai retardar a sua melhora. Lembre-se, você vai muito mais além de uma doença. Como eu sempre digo aqui no canal, você não é epilético, você tem epilepsia. Você não é diabético, você tem diabetes. E assim por diante. Uma doença não define ninguém. Você vai muito mais além disso tudo. Certo? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem nós vamos conversar mais sobre epilepsia e ações concretas. A gente tem que dar um intervalo entre um assunto e outro para não ficar batendo na mesma tecla. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like e também de ativar o sininho. A gente se vê semana que vem, então. Um beijo bem carinhoso a você que assistiu o vídeo até aqui. E até lá. Tchau, tchau. Deixou a sua mensagem sim. Gratidão. Tá. Muito... Ai, como que eu posso dizer? Vocês sabem também uma... Caraca!